várias formas. Jesus já está na casa desde o início da oração. E eu sou grato ao Senhor porque eu acordei pregando, gente. E é tão interessante que eu falei assim, oxe, aí Deus falou, prepara uma mensagem. Eu falei, tá bom. E eu falei, é para algum culto, um lar, alguma coisa. Aí o pastor me ligou, e aí Deus falou, é para você. Eu falei, amém. Tem alguma ferramenta disponível aqui? Tem ferramentas disponíveis aqui? Porque como pode ser eu, pode ser você. Deus só quer disponíveis. Se eu e você estiver disponível para fazer algo na presença do Senhor, o Senhor quer levantar a minha vida e a sua vida para um propósito maior. E quem está disponível para esse propósito maior, continua glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu quero adorar ao Senhor com tudo que Ele tem feito, e não quero me demorar naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Quero falar um pouco sobre fé, né? Que isso que move você, amém? O que move você aqui está nessa noite? O que move você são duas palavras, aleluias, e é a fé que vai te mover a vivenciar. Abra comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Nós precisamos entender o que o Senhor está ensinando os seus discípulos, e que o Senhor nos ajude a entregar tudo aquilo que Ele colocou em nosso coração, em nome de Jesus. Mateus 7 diz assim, já está aí na tela também, aleluia, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Outros pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Pode se assentar glorificando ao Senhor Jesus, aleluias. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para a tua igreja hoje? Hoje é domingo da família, hoje é o dia que nós estivemos com famílias aqui, talvez você teve um almoço em família, outros não. Eu não sei qual foi o teu processo no dia de hoje, mas o Senhor quer nos ensinar, aleluia, porque Ele tem algo a mais para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. E o Senhor me moveu a falar sobre um pouco sobre fé. Quando o Senhor está ensinando os seus discípulos, quando nós vemos em Mateus, em Mateus capítulo 5 em diante, também fala da chamada, da escolha de Deus nos seus discípulos. E quando chega aqui, o Senhor começa a ensinar os seus discípulos, vocês têm que aprender, aleluia, a pedir. Porque quando você entende o que você está pedindo, aleluias, alguma coisa acontece naquilo que você está pedindo. Pedir, dá-se-vos-á. Então quer dizer que quando eu começo a pedir, é necessário que alguma coisa tem que acontecer por aquilo que eu estou pedindo. A palavra diz, buscar e me acharei. Quando eu estou buscando, quando eu estou clamando, quando eu estou me colocando, a palavra está me afirmando que quando eu me coloco dessa forma, a partir do momento que eu começo a buscar, diz que eu você veio encontrar algo nessa noite? Aleluia, porque quando eu começo a pedir, aí eu entro para buscar, e aí ele diz, aí é 3 tempos, pedir, buscar e bater. E aí quando eu entro no tempo de bater, aleluia, porque muitas vezes nós vemos Jesus falando, eis que estou à porta, mas tem hora que nós estamos batendo na porta do céu, sim ou não? Nós estamos buscando, nós estamos pedindo e estamos batendo. E porque muitas vezes, cooperador Denilson, nós, futuro evangelista, nós não recebemos. Nós pedimos, nós estamos buscando, nós estamos batendo, minha pastora, mas nada está acontecendo. Por quê? Já se perguntou por quê? Aleluia, talvez eu já perguntei várias vezes. É porque muitas vezes a maneira que estamos pedindo está errado. A palavra diz que nós pedimos, temos que ser movidos por quê? Por fé. Sem fé é impossível agradar o que há. Então muitas vezes nós estamos pedindo sem fé. Se nós pedimos sem fé, você vai alcançar alguma coisa? Não. Se você vai buscar sem fé, você vai achar alguma coisa? Não. Se você vai bater sem fé, você vai alcançar alguma coisa? Não. É por isso que é só 2 palavras nessa noite. Se você entrou nessa noite disposto a romper em fé,
prepare, porque aquilo que você pedir, aquilo que você buscar e aquilo que você bater, Ele vai liberar. Abacamandácia. Eu estou todo arrepiado, porque o Senhor, Ele está disponível a agraciar a noiva, a agraciar a igreja. Mas muitas vezes nós, como filhos, não estamos entendendo como pedir, como buscar e como bater. Mas Ele está sempre nos ensinando. E é tão tremendo que quando Ele nos ensina, Ele ensina até mesmo naquilo que você precisa aprender nas suas dores, nas suas calamidades, nas suas dificuldades. E aleluia, falando sobre fé, aleluia, foi lá em Marcos capítulo 11, versículo 12, aleluias. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, veio ver nela, porventura achar alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais haverá fruto sobre ti. E os discípulos ouviram isto. É um versículo, uma palavra que o Senhor nos ensina, porque vamos conjecturar, vamos entender Jesus. Imagina você acordar e aleluia, você está dentro de uma fazenda, e quando você vai estar avistando a vista, é algo que não está perto, é algo que está longe. Então quando está longe, você não entende o que você está vendo. Eu hoje estou usando óculos porque prove que quando a gente chega numa certa idade não conseguimos enxergar, né, de longe, né, ou de perto. Então nós precisamos ter acessórios, não é verdade? Quem usa óculos aqui entende que eu estou falando. Mas Jesus avistou, aleluia, uma árvore distante, né? Está nos evangelhos lá, mas Marcos é tão detalhista que quando Jesus avista, ele está com fome, ele fala: peraí, aleluia, não é tempo, mas se está mostrando que é tempo, então aquela árvore é diferente. A árvore é diferente porque existe tempo, existe, aleluia, o calor, o frio, não existe o tempo da primavera, não existe as estações. Hoje está diferente, né, por causa do homem, mas se nós vemos o decorrer do tempo, existe tempo, existe tipo de plantar, tempo de colher. Qual é o seu tempo nessa noite? Você só está plantando? Continue plantando. Continue fazendo, porque no tempo determinado haverá uma grande colheita. Quem acredita que pode viver uma grande colheita? Então não deixe de plantar. Mas aqui está, talvez aquela figueira, ela já tinha dado muitos frutos, sim ou não? Eu não sei, mas vamos pensar. Ela poderia ter dado muitos frutos na sua decorrente história. Talvez não era o seu primeiro fruto, talvez não era as suas primeiras folhas vistas. Talvez no decorrer de tempo muitos já tinham alimentado Denilson do fruto daquela árvore. Arabacaia, talvez muitos já tinham comido daqueles frutos. Talvez muitos que passavam com fome como Jesus, aleluia, aquela ali tem fruto, e pegava. Talvez no decorrer dos anos ela vivenciou dando fruto para alguém. Mas não chegou um determinado tempo que ela começou, aleluia, talvez eu quero pensar, ela começou a perder os seus frutos. Ela começou a perder a sua essência, a sua esperança, a sua falta de fé, porque quem move nós, não é fé? E quando você começa a ficar sem fé, como que você fica? Você fica sem esperança, sem ânimo, sem vontade de nada, aleluia. Por quê? Porque alguma coisa está desmotivando você, alguma coisa está parando você, aleluia. Pensa comigo, mas aquela árvore, ela estava ali, ela começou a florescer. Talvez ela está dizendo: eu vou florescer, talvez vai vir um fruto. Mas quem está te vendo à distância, está olhando que tem fruto. Quem está te vendo distante, está dizendo: ali tem fruto, ali tem alimento, ali tem algo bom. Mas quando chega perto, só tem folhas. E aí? Quem está entendendo essa mensagem? De longe eu consigo enxergar só folhas. Mas quando eu chego, Carlos, perto, eu vejo se só tem folhas
e se tem alimento, porque folhas não servem a nada. Folha só serve somente para cobrir, para deixar a árvore bonita. O que traz a essência de uma árvore é o seu fruto, porque no seu fruto você vai entender que ela era uma figueira. Então Jesus vai chegando bem perto. Ei, se você acha que Jesus estava só avistando você de longe, Ele está chegando bem perto de você. Ele está chegando mais próximo de você. E quanto mais próximo Ele está chegando de você, mais uma palavra será liberada. Mas eu quero crer que nessa noite, talvez você entrou somente com folhas, mas a presença vai tornar aquilo que só é visível de folha em frutos. Porque o único que pode fazer alguma coisa de novidade é o Senhor. Mas o Senhor nos ensina, aleluia, que através dessa ilustração, dessa figueira, aleluia, Ele declarou uma palavra dizendo: seca. A palavra foi liberada. Lembra o trabalhador que tinha um talento? O que ele fez? Ele enterrou o único. E quando o Senhor voltou, o que ele fez com ele? Lançou ele? A figueira, foi lançada uma palavra com ela, que ela não ia dar mais, que ela secasse. Mas o Senhor nos ensina sobre fé, sobre propósito, sobre perseverança, sobre acreditar. Porque os seus discípulos estavam vivenciando milagres de milagres, de milagres, de milagres, de milagres. Você imagina, Denilson, durante 3 anos e meio, todos os dias, minha pastora, de segunda a segunda, aonde Jesus passava, haveria um milagre, haveria um paralítico, haveria um cego, haveria um coxo, haveria uma encurvada, haveria sempre uma novidade. Quando Jesus entra, todos os dias há uma novidade nas nossas vidas. Então com Jesus não há coisa, aleluia, somente aquilo não. Com Jesus é todo dia de novidade. Então os discípulos estavam, imagine Jesus com fome, liberou uma palavra, já viu um milagre, já secou. E aleluia, onde Jesus passava, sempre alguma coisa estava acontecendo. Eu imagino aqueles discípulos dizendo: eu quero vivenciar isso. Minha pastora, eu quero viver. Jesus, eu quero viver. Aí Jesus falou: se vocês tiverem fé, obras maiores, obras maiores, obras maiores, obras maiores vocês farão. Jesus estava dizendo: eu sou um modelo do céu, para que vocês sigam aquilo que eu estou ensinando. Jesus está te ensinando nessa noite e todas as noites. Aí Jesus nos ensina que é necessário perseverar, é necessário acreditar. Mas diante da figueira nós vemos ali, e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a sua raiz. Não poderia ser somente momentâneo? Mas se não serve para aquele momento, não vai servir para mais nada todo o tempo. A palavra de Jesus é uma só, com Ele não existe metade ou meia verdade, né? Para nós existe meia verdade, né? Não, para Jesus é sim, sim, não, não. Mentira é mentira, verdade é verdade. E Jesus, quando determinou para aquela figueira secar, Ele não falou somente para o fruto, Ele falou: segue a sua raiz. Porque se tiver raiz, consegue crescer ainda. Então, aleluia, tem hora que precisa tirar algumas coisas desde a raiz. Porque se ainda tiver algumas coisas crescendo junto com a raiz, meu Deus, mesmo que uma palavra de vida venha acontecer, vai chegar um determinado tempo que ainda vai ter só folhas, porque a raiz não foi restaurada. Se a raiz não é restaurada, se compromete toda a árvore. É por isso que quando Jesus lança uma palavra, Ele lança não somente na árvore, mas Ele lança da onde começa. É por isso que a erva daninha tem que arrancar pela... Então para que cortar e poldar somente? Não dá para poldar a erva daninha.
porque ela vai ficar mais forte. A erva daninha, meu pastor, é uma praga. A erva daninha, ela devasta tudo onde ela passa. É por isso que não pode cortar a erva daninha somente podar, tem que arrancar ela. Porque se arrancar ela, ela não tem mais poder para crescer. Eu não sei qual é a palavra de erva daninha no seu ministério, no seu casamento, na sua vida, na sua história. Eu estou pregando num domingo de família, mas nessa noite o poder da palavra vai arrancar toda a erva daninha pela raiz. Porque o poder da palavra, aleluia, ainda vai para onde está sendo designada, e ela vai fazer você frutificar 100 por 1, porque não é para você, é para Ele. Mas é tão tremendo dentro dessa história, falando sobre fé e sobre, aleluia, propósito. Os seus discípulos, aleluia, começaram a vivenciar o poder da fé, o poder, e aí o Senhor começa a falar, aleluias, aleluia, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar, fala comigo, duvidar no seu coração, mas crer, será feito como ele disse. O que está faltando para nós, igreja? Para nós, é para nós, não é só para vocês, é para nós. Jesus deixou modelo de fé, e quando nós rompemos em fé, quando nós rompemos as barreiras por fé, aleluia, e fala assim: ô evangelista, eu tenho fé, eu tenho vivido por fé, eu tenho visto milagre por fé, mas aleluia, existe a fé sobrenatural, existe até o dom da fé. Lembra lá em Coríntios como fala Paulo da divisão dos dons? A fé entra até como um dom. Eu não estou falando do dom da fé, eu estou falando da fé que motiva você a crer em Jesus, a crer no poder da palavra, a crer no poder daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Pedro, quando teve um encontro com Jesus, ele nem sabia o que iria acontecer, aleluia. Deus falou que faria ele de pescadores de homens, mas para isso ele precisou aprender. E é difícil sentar só para aprender, porque muitas vezes achamos que estamos prontos para muitas coisas, mas quando você é posto no fogo, você corre. E aí, vai correr ou vai ficar? Aí sabe o que os discípulos falaram? Eu quero vivenciar isso, Jesus. Eu quero vivenciar isso. Eu quero, aleluia, viver o sobrenatural. Aleluias. Aleluia. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza daquilo que se espera, da prova daquilo que não se vê. Mas também a fé sem obra, ela é... Adianta fazer obra sem fé? Mas dá para fazer? Dá para fazer? Fala, dá para fazer? Fala comigo, dá. Claro que dá. Dá para cantar sem fé? Dá, minha pastora. Dá para... Eu estou arrepiado. Dá para pregar sem fé? Dá. Dá para ficar como você, chegar aqui, chorar no louvor, chorar numa mensagem, e aleluia, e vivenciar, fazer obras lá fora. Dá para viver? Dá. Mas sem fé, ela é morta. Então tudo que nós fazemos sem a fé, soberania naquele que vive e que reina em nossas vidas, nossas obras são mortas, é colocada no fogo e logo o fogo queima. É por isso que eu e você somos provados no fogo, para ver até onde você resiste. Aleluia. A resistência vem com um fogo posto. Já levou uma queimadura? Não dói? E ela fica doendo dia após dia depois, se você não trata ela, não é? Imagina uma queimadura mais forte. É para você lembrar que o que você está fazendo não é para você, é para Ele. É tão interessante que falando sobre fé, falando sobre isso, Jesus falando, me ensinando, e eles vivendo. Aí quando eu enxergo essa mensagem, o Senhor me fez enxergar. Eu fui lá em Mateus 21:18. Coloca aí para nós, por favor, esposa.
É a figueira, né? Deixa eu ver aqui. Se é essa aqui. Aleluias. Ela mesma, né? Não, não é essa. É retornando. Mateus 17:14. Isso. Mateus 17:14. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pedindo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático ou louco e sofre de muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Próximo. E trouxeram aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Até aí. Nós vemos lá em Mateus 7, pedir, buscar e bater. Então Jesus já estava ensinando. Mas quando chega num cenário que eles é posto no fogo, aleluia, Jesus não estava naquele momento. Jesus tinha se retirado com Pedro, Tiago e João, aleluia, para um monte onde houve a transfiguração. Lembram? Jesus teve uma transfiguração onde eles quiseram levantar o altar para Elias, mas, aleluia, veio esse homem precisando de um milagre. Mas quem carregava o milagre? Era só Jesus? Era só Jesus, igreja? Os seus discípulos também, sim ou não? A partir do momento que você é meu discípulo, você está sendo ensinado daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou curando, eu te dou poder. Eu dei, ele falou, eu te dou poder. Eu te dou poder para curar, eu te dou poder para pregar, e eu te dou poder. Jesus disse isso. Então não é que eles não tinham, já tinha sido liberado. Mas quando você não tem uma mente restaurada, avivada em Cristo, você não entendeu a palavra inicial. Então quando você é posto no fogo, você não vai conseguir entender que aquilo que está sobre você é maior, é maior, é maior. Aí os seus discípulos não expulsaram, não conseguiram. Aleluia, estavam ali, não viveram. Aí o Senhor chega para ele e fala assim: ei, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Eu estou com vocês, estou ensinando vocês, estou manifestando para vocês. E quando eu ponho você no fogo, você não consegue manifestar? Mas por que eles não conseguiram? Por que eles não conseguiram? Falta de fé. Eita, eu estou arrepiado. É por isso que a fé é que faz a gente viver o sobrenatural. É duas palavras tão poucas, mas que quando você rompe ela de uma maneira extraordinária, você vive. Porque os seus discípulos, eles não tiveram poder para expulsar o demônio que estava Ele falou assim: eu levei os seus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. Você imagina, minha pastora, eu sou seu discípulo, né? Você me ensina, e aí quando eu posto no fogo, pastor, eu não sei, vem você. Mas peraí, eu te ensinei tanto, eu te instruí tanto, e você não consegue fazer aquilo que eu já te instruí? Hein, igreja? É fé, eu estou falando sobre fé. Jesus está dizendo: eu já te dei a ferramenta certa, comece a executá-la. Eu já te dei a ferramenta certa, começa a viver ela. Eu já te dei a ferramenta certa, começa a romper nela. Sabe qual é a ferramenta maior que Deus te deu? A fé. A fé, fala comigo, fé. 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 Olha como uma pequena palavra soada e tem muito poder sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre você. Porque a fé não é sobre você, é sobre quem você está crendo. A fé não é sobre o seu ministério, é sobre quem você declara. A fé é sobre Ele. É por isso que quando nós cremos, nós não vemos Deus, nós não vemos o Senhor visível, mas entendemos que o poder dessa palavra ainda tem poder nos dias de hoje para fazer algo novo na minha e na tua história. E aí quando eles chegam, aí eles envergonhados, Denilson, sabe quando você está envergonhado? Quem já passou vergonha aqui? Não precisa levantar a mão.
Porque senão, hein? Quem já passou vergonha dentro de uma situação de querer expulsar demônio, não conseguir? Ou liberar uma palavra e não conseguir? Hein? Frustração, né? Mas é tão interessante que eles chegaram para Jesus e disseram assim: por que a gente não consegue? Né? Por que a gente não conseguiu? Aí Jesus libera: vocês não tiveram fé para isso. Eu estou ensinando você a ter fé. E quando você é posto à prova, você não consegue romper em fé. Você não consegue vivenciar os milagres. Aleluia. Deus está dizendo: eu quero fazer uma geração de milagres na sua vida, na sua história. Mas você sabe por que nós não estamos vivendo, meu pastor, nos dias atuais? É porque o amor de muito tem se esfriado. A apostasia, Denilson, está aí. Apostando da fé, apostando da esperança. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu continuo mesmo. Eu não mudo. Eu sou imutável. A palavra imutável é que alguém jamais mudará a sua forma de existir. Deus está dizendo: eu jamais vou mudar quem eu sou. Eu sou o que sou. E não há variação de dúvidas em mim. Eu mudo com as minhas atitudes. Você muda com as suas atitudes, mas Jesus não muda com a sua promessa na sua vida. Ei, eu quero te lembrar, você muitas vezes pode se esquecer de algo que foi profetizado, algo que foi dito, mas Deus está dizendo: eu me lembro de cada uma delas. Sabe por quê? Isaías diz que ele tem um nome escrito na sua palma da mão. Então eu creio, Denilson, que o Senhor jamais se esquece de algo que Ele disse na minha e na tua vida. Mas Ele quer que você comece a romper em fé. Eu quero viver milagres diários. Eu não quero só viver milagres como eu vivi no hospital na vida do meu filho. Eu fui posto à prova e eu tive que viver um milagre. Eu tive que romper, minha pastora, em fé. E eu falei: será que eu tenho fé para isso, Deus? Tem hora que até a nossa fé é dúvida. Eu falei: Deus, mas eu vou orar. Você sabe como você rompe em fé? Continua batendo. Continua batendo na oração, continua batendo na adoração, continua pedindo, continua clamando. A palavra diz: clama, clama a mim. Quer dizer, continua clamando, e Deus está dizendo: então eu tenho resposta para o teu clamor. Aleluias. Então nessa noite Deus está nos ensinando algumas frustrações na sua casa, na sua vida. Não é para te envergonhar, é para te ensinar. O que eu tenho com você é muito mais profundo, é muito mais glorioso. Então os seus discípulos, em toda a trajetória, teve que, aleluia, igual o Carlos me mandou lá no grupo, ele mandou, mas eu já tinha visto um vídeo, né, da Juliane cantando, né, onde Judas iria trair, aonde Judas iria vender, aonde Pedro ia negar, mas mesmo assim Jesus lavou os pés. Jesus lavou os pés daquele que falou que estaria com ele. Jesus lavou os pés daquele que olhava no olho de Jesus e falou: todos eles vão te abandonar, ó, todos, ó, Pedro, todos, Felipe, Tiago, todos vão, ó, todos. Eu não. Eu não. Aí quando você é posto à prova, o que você faz? Você foge. Essa batalha eu não quero para mim não, Jesus. Esse negócio aí, não. Quero ficar aqui, tá bom. Né? Tá bom. E Jesus está dizendo: eu chamei vocês para o mais profundo. Se eu quisesse vocês no raso, eu tinha deixado, porque no raso ainda tem alimento, missionária. Mas eu não chamei aqueles que eu escolhi. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem se enquadra no chamado, fica lá na beira do rio. Mas quem se enquadra naquele que foi escolhido, vai para o profundo. Continua se mergulhando, continua indo para o profundo. Porque o chamado todo mundo é, mas o escolhido leva as marcas, como Paulo fala, de Cristo na sua caminhada. Alabacamandaia sóbria, Labacamandaia sébia. Irmãos,
Aleluias. Nós estamos vivendo evangelhos de escassez lá fora terrível, mas o Senhor ainda continua sendo Deus e Pai das nossas vidas, dando alimento para mim, para você continuar se alimentando, se fortalecendo e vivenciando milagre após milagre. Ele está dizendo, porque você ainda não rompeu, porque ainda você não viveu, Ele sai desse sonolice, sai desse sono. Aleluia. Muitas vezes o Senhor está dizendo, na transfiguração eles estavam dormindo, já no Getsemane eles estavam dormindo. Mas que sono é esse? Esses discípulos, mas vai haver a hora que eles precisarão despertar, o mestre não estará mais com eles. Aí quando o mestre não estiver mais, Stephanie, quando o mestre está com você, você nem jejua, eles nem precisam jejuar. Ei, carabaça, o mestre está com eles, então está bem. Mas quando o mestre é tomado, agora é com vocês, e aí? Vocês vão voltar, aleluia, para onde não era para voltar? Ou vão começar a ficar em Jerusalém, até do alto Ele voa com a promessa sobre a sua vida? Porque eles entenderam o poder da palavra da promessa, então eles foram lá para o cenáculo e ficaram esperando. Eles viveram grandes milagres, mas eles precisaram, aleluia, eles mesmos vivenciar milagres na vida deles, vivenciar. Pedro ainda não tinha vivido um milagre profundo, até a promessa vir, mas a promessa já veio há mais de 2000 anos. Nós já temos o Espírito Santo, Ele já está conosco, Ele já habita conosco. Mas tem hora que nós precisamos sair do cenáculo da promessa e continuar caminhando para a porta formosa, porque na porta formosa Deus vai mostrar que precisa de alguém que está caído, alguém que está pior que você, alguém que, aleluia, talvez está sem esperança, sem fé, sem amor. Deus está dizendo, eu hoje motivo você com fé, eu hoje ergo você com fé, eu hoje faço você romper em fé, porque lá fora você vai encontrar alguém pior. E aí Deus está dizendo, qual é a palavra que vai sair da sua boca perante o caído? Porque os discípulos aprenderam aqui dentro, mas é lá fora que se executa o que se aprende aqui. Essa igreja Deus está te ensinando aqui dentro, mas aqui será, aleluia, de testemunho do que Deus está fazendo lá fora. Então Deus vai te usar no trabalho, Deus vai te usar na rua, Deus vai te usar com amigos que não são cristãos. Mas qual é a palavra que vai ser liberada da sua boca? Pedro, até uma hora se achava, mas quando ele teve um verdadeiro encontro, ele se humilhou, se rendeu e disse, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna, eu não tenho nada, eu entendo, eu neguei. Aí o Senhor fala, apacenta, e aí ele vai para o cenáculo, ele se ergue, prega lá, mais de 3.000 almas, estava maravilhoso, não estava? Não estava maravilhoso? 3.000 almas dentro de uma mensagem. Mas muitas vezes a multidão será complemento do teu ministério, mas é no individual que Deus quer te usar para liberar uma palavra para o caído. Aí quando ele entra, ele vai indo para adorar o Senhor, talvez até ele deu esmola para aquele, sim ou não? Ele já tinha ido para a porta formosa, não é a primeira vez, ou era? Não é a primeira vez. Talvez até ele já tinha dado esmola para alguém. Mas ele falou, mas agora eu entendi o poder que o Senhor me fez lembrar lá atrás. Eu entendi o poder que eu carrego. Eu entendi o poder que eu carrego. Eu entendi a presença que eu carrego. Eu entendi a palavra que eu carrego. A palavra que eu carrego não é minha. A palavra que eu declaro não é minha. A palavra que eu executo vem dele, vem do céu. E quando Pedro entende isso, ele entende, não ando mais por vista, eu ando por fé. Eu não ando mais pelos meus propósitos, eu ando por fé. Eu não ando mais porque eu acho ou que eu penso, eu ando por fé. Então quando ele entende isso, minha pastora, e talvez ele falou assim, eu te dei esmola. Eu fico pensando, eu dei esmola, mas hoje eu não vou te dar esmola. O que eu tenho hoje é muito maior do que uma pequena esmola.
O que eu carrego hoje é muito maior do que uma simples moeda. O que eu carrego hoje é o poder dele. Alabacamandaia, sobre a casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha chamada. Eu carrego uma palavra. Arabacamandaia, sobre. E quando ele entende a palavra que ele carrega, então ele libera. Eu não tenho ouro e nem prata. Talvez ele tinha umas moedas, mas ele quis falar assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho hoje é muito maior do que qualquer dinheiro, é muito maior do que qualquer espécie nessa terra. Eu tenho a ele, eu tenho a presença, eu tenho o poder. Levante daí, levante daí, porque não é mais o teu lugar aí. Não é o teu lugar caído, não é o teu lugar prostrado. Deus vai levantar você para levantar o caído, para levantar o prostrado, para levantar aquele que está prostrado. Deus está dizendo: eu levanto a tua voz para liberar uma voz profética no meio do vale. E quando ele libera essa palavra, ele não só libera a palavra. Liberar uma palavra só é uma coisa, mas ele estende a... Porque é o contato físico. Eu liberei uma palavra, mas tem hora que não é só palavra. Eu preciso ter atitude. E quando eu tenho atitude, eu faço com aquele que está caído a andar diferente, a viver diferente, a caminhar diferente, a viver diferente. Eu sou Rabacarabadácia, Derabasobe Carabacabadaia, Lepra Pacamandoia sai. Xarabacabadaia. E Deus está dizendo: eu conto com a tua mão, eu conto com a tua boca, eu conto com você. Aleluia. Fala para o teu irmão do lado: pode contar. Fala com ele: pode contar comigo. Porque tem horas que a gente só precisa de uma mão. A gente só precisa de uma mão se estendida para nos levantar da onde nós estamos. A história daquele homem foi mudada porque a atitude de um homem entendeu o propósito sobre a vida dele, entendeu o ministério que tinha com ele. E Deus nessa noite está dizendo: hoje eu quero romper em fé em você. Eu quero que você viva o sobrenatural diário comigo. Eu sou teu amigo. Deus te chama mais não de servo, mas de amigo. Quem é amigo de céus aqui? Quem é amigo de Deus aqui, irmãos? E quando os milagres começaram a acontecer, ele começou não sua mão, porque até sua sombra, porque aí até a sombra, porque já não é só a mão, já não é mais os olhos, até a sombra tem milagre. A toda a essência tem milagre nisso. Eu quero caminhar sobre uma palavra de milagre, e eu quero vivenciar uma palavra diária de milagre. Missionária Tânia, as promessas são grandes e profundas. Eu olhei para você e sabe quando desce? Aleluia, porque aleluia, é uma palavra sobre a sua casa. E eu como profeta quero liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ninguém se perderá, todos se acharão o caminho da verdade, pois é uma palavra liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te lembrar da minha palavra e da minha promessa. Ainda estão de pé, calma, espera um pouco e você verá um milagre sobre a tua vida. Eu sinto ele tão gostoso. Não sei você, mas sabe quando você sente ele tão pertinho? Ele está pertinho hoje aqui. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Redentor. E hoje o Senhor, Ele vai fazer. Você vai ter uma segunda diferente, você vai ter uma terça diferente, você vai ter uma quarta diferente, você vai ter uma quinta extraordinária, você vai ter uma sexta profunda, você vai ter um sábado que é sábado da festividade. Eu já quero liberar você aqui adorando, glorificando, mais cheios, porque nós somos carta escrita. E essa carta escrita, Denilson, ela não é por fora, ela não é por dentro, ela é por fora. Por dentro só quem vê é Deus. Mas quando Ele está escrevendo a sua história
por fora, todos terão que ler essa carta. O que eu fiz com a pastora Nair? Ela não era pastora, ela era só Nair. E a Nair, aleluia, viveu isso, e eu fiz isso. Então Deus está dizendo: eu quero fazer uma nova história em vocês. Talvez você já viveu ministérios abençoados, você já viveu coisas profundas, mas tem hora que você está com a sua fé, talvez menos que um grão de mostarda, mas tem fé. Ele está dizendo: é necessário. Eu queria chamar já o ministério de louvor. Aleluias. Vem para cá, povo abençoado. Eu não sei o que vocês prepararam aí. Aleluias. Mas hoje é noite de nós viver o sobrenatural. Eu quero continuar vivendo o sobrenatural. Você sabe por que nós estamos de pé? Porque o sobrenatural ainda está sobre a minha vida. E como eu digo, eu não carrego cargo, eu carrego encargo. Cargo todo mundo pode ter, encargo é quando o céu resolve te dar. E o céu resolveu dar algo mais para a sua vida nessa noite. O céu resolveu abrir e dizer: eu já dei algo mais profundo, eu já dei, mas é necessário que você se coloque sobre os seus pés. E diante dos milagres que Deus vai fazer através da sua vida, será o extraordinário daquilo que vai fazer. Talvez você já andou por caminhos e você já viveu algumas coisas, mas Deus está dizendo: mas ainda você não chegou ao teu coração. Os teus olhos não viram, e os teus ouvidos não ouviram o que eu ainda tenho preparado para a sua casa. Preparado para a sua casa, preparado para a sua vida. Deus está dizendo: os teus choros, as tuas lágrimas, o teu clamor, as tuas orações, uma por uma, Ele tem ouvido. E sabe quem vai te responder? É Ele. Tem resposta para clamor aqui. Se você veio pedir resposta, você veio buscar resposta, começa a receber a resposta do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Deus está dizendo: eu ainda libero palavras de resposta, libero palavras de vida, libero palavras de ânimo, libero fé sobre a sua vida, para que você venha desfrutar do sobrenatural. E aí os discípulos começaram a viver o sobrenatural. Aí depois do discípulo vem Paulo. Então Deus começa a, aleluia, levantar homens e mulheres nessa geração para fazer a diferença. A diferença não está, aleluia, no pregador, na pastora. A diferença está no seu posicionamento com Ele. Se você resolver ter um posicionamento diferente, se prepara. Porque muitas vezes você vai ter que ficar sozinho, só você e Ele. Porque Ele precisa falar com você, para depois colocar no meio da multidão e falar o que Ele tem feito num secreto com você. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu abro os céus. Quem crê nessa noite que os céus estão abertos na sua casa? Então eu quero, aleluia, diante do louvor adorado aqui, que você comece a declarar na sua vida: Pai, eu estava sem fé no meu casamento. Pai, eu estava sem fé no meu trabalho. Pai, eu estava sem fé na igreja que eu frequento. Pai, eu estava sem fé no ministério que eu exerço. Pai, eu estava sem fé em mim mesmo. Mas nessa noite eu acredito no poder da palavra, e a fé em mim será diferente. Eu vou viver milagre, eu vou viver milagre, eu vou viver o sobrenatural, porque eu estava sem fé, mas hoje a fé me encontrou. A fé me encontrou, e a partir de hoje eu não andarei mais por vista, eu andarei com a cabeça erguida, dizendo: a fé me alcançou, a fé me visitou, a fé me levantou, a fé me levantou, a fé. Então nessa noite, só que você estava com um pouco de fé, começa a orar comigo, dizendo: Pai, me ajude na minha pequenez, me
ajuda porque eu estava sem fé. Eu achava que estava com fé, mas eu enxergo que eu estava sem fé. Mas hoje eu vou orar diferente. Eu vou clamar diferente. Eu vou adorar diferente. E algo vai acontecer em tudo que eu fizer. Porque Pamela, aleluia, há uma fé sobre a sua vida. Denilson, há uma fé sobre a sua casa. Eu tenho um propósito, eu tenho chamado, eu tenho escolha. Prepara, 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 prepara. Como eu disse, eu vejo malas, recarábia. Eu vejo propósito, eu vejo fé, eu vejo milagre. Oséias, você não veio à toa aqui, Oséias. Oséias, você é um homem de oração e de clamor. E hoje eu renovo essa fé inabalável, que quantas vezes você entrou na minha presença de uma forma diferente, e muitas vezes só estava você. Eu me lembro, eu não sei, eu não estava, mas o Senhor me faz enxergar. Você um dia chegou dentro da casa do Senhor, e só estava você e Ele, e naquele dia a presença foi tão extraordinária. Oséias, consegue lembrar desse dia? Há muitos anos Deus está dizendo: eu sou o mesmo, Oséias, e eu vou te tomar, filho, porque agora tu está mais maduro comigo. E Arabacamandai, uma promessa na tua casa, uma promessa na sua vida. E Deus está dizendo hoje: a fé sobre a sua vida, sobre a sua casa será diferente. Eu hoje entro com uma fé diferente sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você vai me sentir como nunca sentiu. Eu te toco como nunca toquei, e você vai andar. Arabacamandai é sobre. Tô preparando um caminho, meu Deus, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está.